Olá, muito boa noite. Está começando o seu programa de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Está começando o Cuidando de Você. Segunda a sexta estamos aqui trazendo informações sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. É o nosso objetivo. O objetivo da TV Rio Doce é, através da informação, ajudar a falar sim de doenças, esclarecer sobre doenças, mas principalmente propor ações de prevenção, ajudar no tratamento, ajudar a elucidar dúvidas de muitas pessoas, de todos nós, em relação à saúde, né? Porque a saúde tem que ser prioridade. E em termos de prevenção, em termos de cuidados, o tema de hoje ele é muito importante. Mais um, estamos em outubro e o mês de outubro é dedicado toda a atenção, falar bastante, chamar a atenção sobre o câncer de mama. Estamos no Outubro Rosa. Se não me engano, um dos primeiros formatos de conscientização de mês que surgiram foi o Outubro Rosa. Depois veio o Novembro Azul, em relação ao câncer de próstata. E não é por acaso, porque o câncer de mama, além da incidência ser muito alta, o número de mulheres que morrem devido ao câncer de mama chama atenção, é uma questão de saúde pública. E por isso que sempre temos a oportunidade de falar, não só no mês de outubro, mas sempre sobre prevenção, sobre cuidado, sobre tratamento, o que há de novo. E nós estamos recebendo hoje aqui um especialista, um mastologista, Dr. Arthur Martins, aceitou novamente o nosso convite. Um ano depois, está de volta ao nosso Cuidando de Você para falar sobre câncer de mama. Doutor, obrigado por retornar ao Cuidando de Você. Muito obrigado, Márcio. Obrigado vocês que estão aí nos assistindo. E é um prazer estar sempre aqui para poder falar melhor sobre câncer de mama, prevenção, diagnóstico e tudo que envolve o Outubro Rosa, a conscientização do Outubro Rosa. Pois é, como eu disse, né, há um ano esteve aqui, passou-se um ano, né, muitas mulheres, infelizmente, foram diagnosticadas nesse ano, muitas, infelizmente, morreram devido ao câncer de mama, muitas também foram curadas, graças a Deus, né? Então, por ano, o número de mulheres diagnosticadas ainda vem crescendo, o número tem estabilizado, tem diminuído. Como é que está a situação de números em termos de Brasil? Hoje a gente fala, Márcio, que 30% de todos os cânceres no Brasil são de mama. Os números têm crescido, principalmente crescido o número de diagnósticos, o número de diagnósticos precoces também tem crescido, mas a notícia boa é que o número de curas tem crescido, a taxa de cura tem crescido, muito em função da prevenção, muito em função do diagnóstico precoce e dos avanços também no tratamento. Então, vamos fazer uma leitura aqui, me corrija se eu estiver errado. Tem aumentado o número de diagnóstico, né, tem aumentado o número de diagnóstico precoce, né, e faz aumentar os números, né, de casos registrados. Mas não é exatamente que tem aumentado o surgimento do câncer de mama, mas sim a descoberta dele e principalmente de forma mais precoce. Os números aumentam, mas também a probabilidade e a chance dos profissionais de cuidarem e curarem aumenta mais. Seria assim? Seria assim. Uma correção que os números também de câncer de mama têm aumentado. Não só o diagnóstico, mas também os números de achados de câncer de mama. Preferi que eu não tivesse me corrigido, mas já que me corrigiu, vamos nos atentar a isso, porque é importante. Então, também tem aumentado a incidência do surgimento de casos. Por isso que a gente já entra nessa parte em relação ao próprio câncer de mama. O que é o câncer de mama? Explique para a gente, a parte clínica, o que é um câncer de mama. O câncer de mama ela é uma desordem que causa uma proliferação aumentada de células da mama e de uma maneira desordenada. De uma maneira desordenada que ela vai espalhando tanto dentro da mama e vai invadindo outras estruturas, vai migrando para outras estruturas. Se não tratado precocemente, acaba invadindo outras estruturas, por exemplo, axila, pulmão, fígado, osso, que aí seriam as metástases à distância. É um câncer agressivo. É um câncer agressivo. Lembrando que o câncer não é simplesmente, o câncer de mama não é um só em uma paciente. E em cada paciente, ele se manifesta de uma maneira diferente, com características biológicas diferentes. Então, é uma doença heterogênea, ou seja, uma doença que contém vários aspectos dentro de um nome só.
Por isso que é um desafio para a ciência e a medicina, continua sendo um desafio para a ciência e medicina. Em termos de fatores, de riscos, de causas, já há elementos suficientes para se ter uma certeza dos fatores que causam o câncer de mama? Sim, a gente tem bem definido o fator genético. Esse é o fator isolado, o que mais influencia no aparecimento do câncer de mama. Se a gente pegar aí, por exemplo, 100 mulheres com câncer de mama, somente 10, ou seja, só 10% tem história familiar de câncer de mama. Parece baixo, mas isoladamente é o maior fator. Fora isso, temos hoje os hábitos de vida, principalmente os hábitos de vida que são deletérios para a saúde. Tabagismo, etilismo, obesidade, consumo de alimentos condimentados, isso aí também acaba afetando muito. Fora a radiação que nós temos hoje no dia a dia, as luzes, o sol e toda a radiação que vem dos aparelhos hoje, da tela do celular, de todas as telas em si. Pois é, então fatores hereditários, né? Se houve histórico na família, mãe, avó, tias, irmãs com câncer de mama, 10%, né, há uma probabilidade de desenvolver essa doença. Só que há fatores que podem se somar e potencializar, aumentar essas chances. Aí vem os fatores externos, que é o nosso estilo de vida hoje, né? E hoje o nosso estilo de vida é um dos piores possíveis, falando em termos de sociedade ocidental, não é? Então, o que comemos, o que bebemos, o que fazemos ou não fazemos, influencia diretamente também nesses números altos de câncer de mama atualmente? Influencia muito. A gente não conseguiu determinar exatamente a porcentagem do que cada fator traz de risco para a gente, mas com certeza esses fatores influenciam e influenciam muito. Então, hábitos saudáveis, né? Todo profissional que vem aqui da área, de qualquer área, a última que esteve aqui foi a Renata Lima, nutricionista especializada em nutrição oncológica, né? Falou sobre a questão da relação da alimentação com o câncer, né? E ela disse realmente que esses fatores, essa forma de nós alimentarmos, de lidarmos com a comida, produtos altamente ultraprocessados, industrializados, aqueles que a gente tem altos teores de gordura, de açúcares, de sais, eles são altamente nocivos. Então, é a base de surgimento de várias doenças. A obesidade vem aí, a diabetes, problemas renais, problemas cardiológicos e o câncer também. Então, todos os médicos vêm aqui. Os hábitos de vida, eles são relacionados diretamente com esses fatores externos e preveníveis. Se nós tivermos, por outro lado, hábitos saudáveis, nós podemos prevenir, inclusive o câncer de mama, mesmo se houver um histórico familiar. Então, a adoção de estilo de vida não é somente uma questão de estética, é uma questão de saúde, é uma questão de vida, não é, doutor? Com certeza. A gente fala hoje em dia em aceitar, né, o como somos. Na verdade, a gente tem que aceitar como está a nossa saúde. A obesidade hoje é um dos grandes fatores que levam aos cânceres, principalmente ao câncer de mama. Então, temos que manter hábitos de vida saudáveis, não pensando somente na estética, mas também na nossa saúde. O câncer de mama, ele atinge algum grupo específico ou tem maior incidência em um grupo, ou seja, por idade, ou seja, de etnia, ou seja, de algum outro tipo de fator? Ou é um câncer que pode atingir qualquer tipo de idade, qualquer tipo de mulher, qualquer tipo de grupo? Sim, ele atinge, começando, principalmente mulheres. Lembrando que também temos o câncer de mama em homens, né? É raro, mas acontece. É 1% de todos os cânceres de mama. Outro fator também seria a idade. Mulheres a partir dos 50 anos têm uma maior incidência, uma maior prevalência de surgimento de câncer de mama. Mas nós temos tido hoje, principalmente, o diagnóstico abaixo de 50 e também abaixo dos 40. E como não tem um método de rastreio difundido hoje no país para essas mulheres abaixo de 50, né, disponíveis pelo Ministério da Saúde, acaba que estamos tendo cada vez mais diagnósticos
com pacientes já com a doença mais avançada. Então, pessoas mais jovens, mulheres mais jovens podem estar com a doença, mas ainda não está na faixa etária de recomendação, aquele corte, né, do Ministério da Saúde, do SUS, para que possa procurar o sistema para fazer os seus exames e esse rastreio. Por isso que é importante, né, adotar medidas e procurar especialistas quanto antes, principalmente se tiver o fator hereditário, né, fator genético, né, ainda mais. Em relação à mama da mulher, a gente vê que as pessoas falam, pessoas, mulheres mais jovens, né, e muitas vezes até não tão jovens, estão adotando hoje as práticas de fazer a cirurgia para colocar, por exemplo, o silicone, né, a prótese de silicone, né, fazendo alguns tipos de procedimentos na mama. Tem alguma relação com o câncer, o surgimento de câncer, esses procedimentos? O procedimento de inclusão de prótese hoje, a gente já sabe que não tem relação com o câncer de mama e nem dificulta o rastreamento para o câncer de mama. A prótese que é colocada, a prótese que tem na Anvisa, que é aceita, não tem nenhuma relação. Mas hoje a gente tem visto cada vez mais o surgimento de procedimentos que não são aprovados, como colocação de fios para poder levantar a mama, colocação de silicone industrial, isso sim tem relação com o aumento de risco, tanto para o surgimento de câncer de mama, quanto para dificultar o rastreamento e o diagnóstico de um câncer de mama. Pois é, vale o alerta, sempre profissionais, vai para o procedimento estético, procure profissionais referenciados, especializados e em locais próprios para fazer esses procedimentos, né? Hoje o nosso programa está recebendo o mastologista Arthur Martins, está nos ajudando a entender um pouco mais sobre câncer de mama. Estamos no Outubro Rosa, nosso dever enquanto veículo de comunicação, levar informações como prevenção, e o doutor Arthur aqui preocupado com o número de casos que tem aumentado cada vez mais, câncer que mata tantas mulheres queridas em nosso país. Temos que falar muito sim. E a principal forma de evitar essas mortes é o diagnóstico mais cedo, precoce. A chance de cura aumenta muito, muito e muito. Nesse mês de outubro, Outubro Rosa, câncer de mama, estamos falando também ao vivo pelo Facebook. Inclusive, fica lá à disposição no Facebook essa entrevista para você rever, para você que pegou pela metade, ver na íntegra e também compartilhar com todas as pessoas que você conhece, homens e mulheres, né? As mulheres para se prevenirem cada vez mais e os homens para convencer a mulher que está do seu lado para poder prevenir, para poder se cuidar. Convidado de hoje, Dr. Arthur Martins, ele que é mastologista, nos ajudando a entender sobre o câncer de mama, falou o que é, características, os grupos, os fatores, tudo mais. E agora a gente vai entrar num ponto muito importante, que é em relação ao surgimento e como as mulheres podem realmente ajudar a si próprias, notando alguma coisa diferente. Primeiramente, eu pergunto, o câncer de mama, ele manifesta alguma alteração na mama ou algum sintoma, tipo dor, que dá aquele sinal de alerta para a mulher correr e procurar um profissional? Ele manifesta sim. Mas nós temos que lembrar que ele vai manifestar quando ele estiver um pouco maior. O ideal é a gente descobrir ele quando ele estiver ainda inicial, de uma maneira que a gente chama de pré-clínica. É uma fase em que ele ainda não é possível sentir, mas é possível ver aos exames de rastreamento. Como que ele manifesta quando ele está um pouquinho maior? Caroço na mama, a pele da mama sendo repuxada, o bico ser repuxado, alguma dor, alguma vermelhidão, saída de alguma secreção pelo mamilo, algum líquido pelo mamilo, principalmente líquidos muito clarinhos ou um líquido com sangue. Isso aí é o que principalmente ele vai manifestar. Lógico, mas ele pode manifestar também como uma dor ou uma ferida na mão. Mas quando chega a esse tipo de sintoma, já está num estágio mais avançado, né? Então, já é um sinal de alerta acima de tudo. O câncer, quando surge na mama da mulher, ele surge somente numa mama, ele pode chegar ao mesmo tempo nas duas mamas, tem associação ou não? O que surge numa mama, a outra não é afetada, ou é afetada, como que funciona? Como eu tinha falado antes, o câncer, ele é heterogêneo, ele é diferente em cada mulher.
Então, ele pode surgir só em uma mama, em algumas mulheres pode surgir ao mesmo tempo nas duas mamas, sendo o mesmo câncer, as mesmas características, como ele pode surgir também em uma mama, ser tratado e posteriormente surgir na outra mama com outras características, o que a gente chamaria um novo tumor, não como uma recorrência do mesmo tumor. Isso depende muito de cada mulher e da doença que se instalou naquela mulher. Quer dizer, um inimigo bastante ferrenho, bastante perigoso, não é? E quando a gente fala de prevenção de câncer de mama, talvez a gente pode falar de prevenção de mortes por câncer de mama, né? Porque descobrir, a gente fala muito, né, do rastreio e principalmente descobrir na fase inicial é talvez a forma mais fácil e mais correta de prevenir. E essa descoberta, ela se dá em exames que deveriam ser de rotina, mas infelizmente não temos uma cultura preventiva no Brasil. Então, a gente tem que implantar isso. Não é? Então, quais são as formas de diagnóstico do câncer de mama na fase que não está naquela situação que a gente falou de dor, de sangramento, de secreção? Qual que seria o diagnóstico? O método de rastreio mais eficaz hoje é a mamografia. A mamografia faz o rastreamento e a partir da mamografia é que vai ser definido qual outro exame que é necessário para aquela paciente. Pode ser feito mamografia, se tiver alguma alteração, pode ser complementado com ultrassonografia, ressonância e, se necessário, para ter o diagnóstico preciso, fazer uma biópsia. Biópsia seria retirar um pedacinho daquele nódulo, ou daquela imagem, daquela calcificação, para poder fazer uma análise laboratorial para, sim, firmar o diagnóstico. A mamografia é um exame de imagem, mostra o interior da mama. O interior da mama. Então, ele é bem fiel, ele realmente consegue mostrar. A gente até falou sobre a questão das próteses de silicone. Uma mulher, por exemplo, que tem uma prótese de silicone, vai fazer uma mamografia e tem ali o câncer de mama, ele é detectável facilmente? Sim, sim. A mamografia, a prótese de silicone não atrapalha a realização da mamografia. Nós temos maneiras, né, de que essa prótese ela não atrapalhe a visibilização daquela glândula mamária. Com relação à mamografia, já foi demonstrado em vários estudos que é o único exame em que consegue determinar e diminuir a morte por câncer de mama. Ultrassonografia, ressonância não conseguem fazer isso. A mamografia já foi definido que consegue. E a mamografia, a gente sabe que hoje a oferta pelo SUS ela é muito melhor do que há poucos anos atrás. Hoje, por exemplo, no Brasil, há uma grande oferta em vários municípios. Valadares chegou um tempo que não tinha nem um mamógrafo aqui, mas como é que está a situação hoje? As mulheres de Governador Valadares, aqui da região, que querem buscar, a partir de um programa como esse, a partir das campanhas do Outubro Rosa, eu quero fazer o exame para ver como é que está a situação. Elas conseguem um acesso via SUS mais fácil? Consegue. Hoje nós estamos tendo uma campanha em que as mulheres estão com acesso facilitado à mamografia aqui em Governador Valadares. Como que está funcionando? Através de cada PSF, através de cada posto de saúde, ela consegue ir lá e agendar a sua mamografia para ser feita o mais rápido possível. Se ela não consegue no posto de saúde, ela pode ir no Centro Estadual de Atenção Especializada, o CEAI, antigo Viva Vida, que fica na rua São João, atrás do Hospital Municipal. Ela pode ir lá direto, fazer o seu cadastro e fazer a mamografia. Os critérios, mulheres a partir de que ano que devem fazer isso ou que podem buscar esse exame? Muito importante. Entre 50 e 69 anos. O Ministério da Saúde, ele preconiza que as mulheres acima dos 50, a partir dos 50 anos, façam rastreamento mamográfico. Apesar disso, a Sociedade Brasileira de Mastologia entende que, com o crescimento do diagnóstico abaixo de 50 anos e abaixo de 40 anos, o ideal é que seja feito a mamografia anualmente a partir de 40 anos. Mas, infelizmente, o Ministério da Saúde ainda não disponibilizou esse exame para pacientes
para rastreamento abaixo de 50 anos. Então vamos aí, eu tenho certeza que a classe médica pressiona o Ministério da Saúde para diminuir esse corte, esse recorte a partir dos 40 anos, a mamografia para as mulheres. Vamos nós da imprensa também engrossar essa fileira, você sociedade, nossos deputados, nossos representantes, nossos políticos, nossas lideranças, para que a partir dos 40 anos seja liberado, como é para os 50, a realização de mamografia, porque o número de casos da doença abaixo dos 50 anos e até nas faixas da faixa dos 40 tem aumentado. Então já foi mais do que comprovado, tanto de mortes que poderiam ter sido evitadas se caso houvesse sido descoberto com mais rapidez o câncer de mama, não é? Então abaixo dos 40. Mas mesmo assim, né, se você tiver alguma condição, é importante, principalmente se há histórico familiar, procurar um profissional na área particular, fazer o exame. Eu acho que, às vezes, se o cara está com tanta coisa, um exame como esse é vital, literalmente vital para uma pessoa, não é? Sim, com certeza. Se você tem um histórico familiar, o ideal é consultar o especialista vai avaliar direitinho a sua árvore genealógica para ver se você tem critério, se você tem por que fazer o exame antes da faixa etária de rastreio. E aí é analisado caso a caso, não é uma receita de bolo. Se analisa o familiar que teve a doença e a idade daquela pessoa que está ali consultando. Se tiver tudo bem, não é? Passa até a vigilância ali e se detectar antes, há todas as chances, todas as condições. Falando nisso em chances, né? Ao rastreio, fez o exame e é diagnosticado ali na fase inicial o câncer. Qual é a probabilidade de cura, de evitar a morte dessa mulher? A probabilidade depende de como está a doença quando foi encontrada. Essa probabilidade, quando encontrada, a doença encontrada no estágio bastante inicial, estágio ali com o tumor menor que 1 centímetro, ela beira 99% de probabilidade de cura. E aí, à medida que se encontra uma doença mais avançada, tamanhos maiores ou com características biológicas piores, isso aí vai diminuindo a chance de cura. Lógico que caso a caso, história a história, mas tratamentos. Quais seriam os tratamentos mais utilizados para curar, para resolver a situação do câncer de mama? Em casos que são curativos, normalmente são feitos 3 tipos de tratamentos. Temos disponíveis cirurgia, radioterapia e quimioterapia. E quando eu falo em quimioterapia, eu falo em medicamentos em geral, seja ele por via oral, pessoa tomando, por via intramuscular ou pela veia. Então, hoje nós temos disponíveis esses 3 tipos de tratamento e cada caso é avaliado individualmente para definir a melhor estratégia. Tem casos que a gente começa com quimioterapia, depois cirurgia, radioterapia. Tem casos que a gente começa com a cirurgia, depois quimioterapia, depois radioterapia. Tem casos que a gente só faz a cirurgia, não precisa de quimioterapia nem radioterapia. E tem casos que nunca irão precisar de quimioterapia, por exemplo. Pois é um assunto muito sério que merecemos falar, que merecemos chamar a atenção. E aqui o nosso objetivo é jogar luz sobre a doença, não é alarmar, mas chamar a atenção para que haja uma busca cada vez mais cedo, né? Histórico familiar, a partir de 40 anos, procura o médico, faça o exame e a partir dos 50 já na rede pública já está mais facilitado. No seu posto de saúde, no postinho do seu bairro, ali procure, agende, faça o exame. Houve a descoberta, não há motivo para pânico, já há várias formas de tratamento e até de cura. Então, o número de pessoas, de testemunho de mulheres curadas que descobriram bem mais cedo tem aumentado bastante. Vamos fazer aumentar ainda mais, não só nesse outubro, mas todos os meses do ano. Prevenção é rastrear e diagnosticar o quanto antes o câncer de mama. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Mais informações sobre câncer de mama e outros assuntos da sua especialidade, das suas redes sociais. Qual é o Instagram? Instagram é o @dr.arthur sem H, Martins Ribeiro. @dr.arthur sem H, o Arthur sem H, Martins. Você
vai conseguir ter informações sobre câncer de mama, principalmente nesse mês, está bem ativo ali nas redes sociais do Dr. Arthur e os colegas deles mastologistas, e é claro, não é só um mês do ano que a doença aparece, não é só num mês do ano que a doença é diagnosticada, não. Todo o tempo a vigilância tem que ser permanente. Doutor Arthur, mais uma vez, muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui, compartilhar os seus conhecimentos conosco. Eu que agradeço pelo convite e estou sempre à disposição para dar mais esclarecimentos sobre essa doença que afeta várias mulheres. Pois é, cada vez mais prevenção, cada vez mais cura, acima de tudo, diagnóstico precoce. O programa já está disponível no Facebook, pode assistir e compartilhar à vontade. Vem aí, TV Cara, na sequência, Veracidade na TV.